Olá, nossos queridos ouvintes, viemos para mais um episódio do E Agora Jung. Hoje eu, Paula e a Keller, debatermos sobre arquétipos, para além dos 12 arquétipos. A gente vai comentar se existe 12 arquétipos, se ativa arquétipo, todas as dúvidas que vocês têm, a gente pretende tentar abarcar em 40 minutos. Se não der, muito provavelmente teremos parte 2, lançada muito em breve, porque a gente estava aqui conversando um pouco antes de iniciar essa gravação e a gente percebeu que são múltiplas as dúvidas e é um assunto bastante vasto, extenso por toda a obra do Jung, que não é pequena. Então a gente quer trazer, não de uma forma doutoral, mas de uma forma que a gente possa esclarecer as principais dúvidas e tirar um pouco desse peso da desinformação na era da internet, que existe muito. Então eu queria me apresentar, eu sou a Paula, psicossomatista em formação, analista em formação pelo IGEP e formada em psicologia junguiana. Keller, é com você. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia, né? Depende aí do horário que vocês estão assistindo. A gente aqui está no meio da tarde de uma sexta-feira e resolveu parar um pouquinho e vir aqui conversar com vocês para dizer isso que a Paula está dizendo, né? Eu também sou do IGEP, sou professora, sou analista de data e informação, psicóloga, fiz arte terapia, psicossomática, né? Então, Jung, estou mergulhada aí na teoria do Jung há bastante tempo. E aí, uma das dúvidas que sempre surge, né? Além do meu gato Participação passando na especial tela, aqui. que ela Quem está sempre vendo a gente no participa. YouTube, temos participações especiais Isso, aqui. temos participações. Vale a pena ir lá dar uma olhadinha nessa moça. E aí a gente quer falar um pouquinho, porque é uma questão bastante complicadinha, né, arquétipo. Na verdade, é muito interessante, porque arquétipo, ele é simples de entender, mas ao mesmo tempo é complicado. Por quê? Porque o ser humano precisa de uma dose de concretude, né? E aí o arquétipo, ele é uma ideia, né? Ele é uma ideia, ele é, né? O Jung fala que ele é, a gente pode comparar a noção de ideia de Platão, né? Então ele é uma ideia. Quando a gente tenta dar forma para ele, ele já virou imagem arquetípica. E aí é que é a grande questão, né? Então, É vamos difícil tentar aqui. abstrair, né? É difícil abstrair, Então vamos né? lá, vamos começar do começo. Isso. Queridos ouvintes, nós entendemos que existe uma dificuldade na abstração. Isso não é isso não é só de vocês, né? Isso não só permeia os leigos, mas isso permeia também todos os psicólogos, todas as pessoas. Quem estuda Jung há muito tempo também é um treino, né? A capacidade de abstração, porque a consciência não gosta de se sentir crucificada em algo que ela não entende. A gente gosta de concretizar. Então, trazer para a realidade e ter coisas materiais. Essas coisas muito conceituais ficam um pouco perdidas e às vezes a gente tem dificuldade em conceituar. Só que numa tentativa de Muito concretizar, abstratas, né? exato. Só que na tentativa de concretizar, às vezes as pessoas perdem a essência da coisa. Então, essa história dos 12 arquétipos existe aí muito na internet, etc., numa tentativa de tentar trazer para o material algo que não é material. Então, é sobre isso que a gente queria falar com vocês. Vamos começar já o podcast fazendo esse disclaimer. Não existem 12 arquétipos, 9 arquétipos, 400 arquétipos. Não tem número de arquétipos. Vamos já esclarecer isso. Eles são infinitos, né? Se a gente quer dar aí uma possibilidade de numerar isso, é isso, gente, né? Infinitos, tá? Então, quantas experiências o ser humano for vivendo, é o número de arquétipos que a gente vai tendo, né? Então, e tá aí desde que o mundo é mundo, né? O arquétipo tá lá desde a primeira experiência humana, né? E vai estar aí para além da nossa estada aqui, né? Então, vamos lá. Como que a gente pode conceituar arquétipos de uma forma compreensível e um pouco menos abstrata? Os arquétipos, gente, eles vivem dentro do universo do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é como se fosse um grande mar. E aí, essas figuras arquetípicas, elas são como ilhotas.
agregadas ali de coisas, experiências que são vividas de formas coletivas. Então, por exemplo, todo mundo nasceu de uma mãe. Então, a gente tem uma imagem de mãe, certo? Você vai ter uma experiência vivida com a sua mãe, que pode ser presente, que pode ser boa, que pode ser ruim, que pode ser suficiente ou insuficiente, que pode ser loira ou morena, enfim, não interessa. Isso é de competência sua, como você experiencia a metáfora mãe. Mas existe um conceito em todas as pessoas do que é uma mãe. Então, quando a gente nasce, a gente já reconhece aquela figura mãe. Algo Sim. já nasce conosco, por assim dizer. E aí, assim, eu acho que vale a gente trazer aqui que é o que a gente está falando desde o princípio, né? Não existe essa coisa de os 12 arquétipos, é um número infinito. Só que, claro, a gente vai ter alguns arquétipos que vão estar mais estreitamente ligados à nossa experiência, né? E que são mais percebidos, né? Então, como a Paula está falando, mãe. Mãe é um dos principais arquétipos que vão estar ali na nossa vida, né? E aí, qual é a questão? Antes de ter a experiência com a minha mãe real, eu tenho ali no inconsciente coletivo a experiência da humanidade com relação à mãe, né? Então, desde o princípio, tudo que foi sendo experiência materna estará ali neste lugar, né? Desse arquétipo. E aí, a partir disso, a minha vivência com a minha mãe vai formar o que a gente chama de complexo, que aí a gente vai explicar num segundo momento. Tá? Mas por enquanto fiquem com esta ideia. É como se o arquétipo ele fosse ali essa ilhota que a Paula falou, e ali coubesse tudo, absolutamente tudo que tem a ver com aquela experiência, né? Com mãe, por exemplo, ou com pai, ou com o herói, ou com o próprio conceito de eu, né? Que o Jung diz, né? O eu como consciência. Então, você vai ter ali todas as experiências. Então, vamos pegar aqui o exemplo de mãe. Toda e qualquer experiência humana relacionado à maternagem, né, está neste arquétipo. Então, ali tem a mãe boa, tem a mãe má, tem a mãe suficiente, tem a mãe insuficiente, tem a mãe ausente, e a gente vai experimentando, né, possibilidades. Portanto, daí a gente já entende que é impossível que uma mãe real dê conta de tudo isso, né? Porque é muito grande, certo? Então, a nossa mãe ou as pessoas no nosso entorno que forem realizando ali esse papel de maternagem, elas vão, cada uma vai trazer um aspecto desse arcabouço gigantesco que é ali o arquétipo, tá? Ali dá para a gente pensar, né, Keller? Aqui já traz uma reflexão muito curiosa para a gente. Como essa mãe não dá conta desse todo. Como nenhuma experiência humana dá conta de tudo. E Do como nenhuma todo. experiência dá conta de tudo, a gente já pode, desde já, compreender por que que nós somos individuais. Por que que a experiência humana não pode ser repetida? Eu posso ter a mesma doença que você e a gente vai viver isso de formas completamente Sim, diferentes. Porque sim. a minha psique vai ter uma experiência individual daquele parâmetro, dor, doença, mãe, pai, Deus, conceito, religião, estudo, enfim. A gente pode ser Partindo deste coletivo. exato. Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Desse núcleo coletivo sai o que vai te formar ali individualmente. Então, o que a Paula está falando, se ela tem a mesma doença que eu, ou qualquer experiência que ela vive, da mesma, ela jamais vamos viver a mesma experiência, né? Porque a nossa experiência vai ter um núcleo arquetípico, mas vai ter o meu relacionamento com aquela ideia arquetípica, né? É nessa relação que aí a gente se separa e cada uma vai viver sua experiência de um jeito.
E é legal você trazer isso, Paula, porque aí fica claro aquela questão de, ah, mas eu criei os meus filhos todos iguais e eles são absolutamente diferentes, né? Porque eles têm Exatamente. ali, ok, eles têm a mesma mãe, o mesmo pai, tá? Só que cada um vai se relacionar com isso que é do coletivo de maneira individual, E né? como é E aí difícil muda toda a para experiência. como é difícil para a consciência suportar a ideia de individual. O quanto a gente tenta se enquadrar e se empurrar para caber dentro de uma caixa coletiva, né? O quanto a gente é puxado para isso. Então, assim, ai, eu quero me identificar num diagnóstico, eu quero me identificar na astrologia, eu quero me identificar, eu quero que alguém me diga quem sou eu, porque eu não suporto a condição humana de ser singular. E isso é curioso, a gente experiencia isso na clínica, né? A gente vê a Sim. dificuldade da pessoa de assumir essa autonomia de eu sou somente eu e mal dou conta de ser eu, que sabe de ser os outros. É, verdade. E aí é interessante, né, falar disso, porque assim, ao mesmo tempo e é muito louco, por isso que eu acho que é tão difícil entender tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu sou um ser individual, eu também sou um ser coletivo, né? Então isso fica muito difícil, porque assim, não existe nenhuma experiência humana que seja só minha, mas eu preciso ter a ideia de que ela é só minha. Né? Então isso vai ficando ali uma coisa meio, né? Parece uma coisa até paradoxal, né? Porque assim, eu quero ser individual, mas eu quero pertencer, né? E aí fica essa luta. Então, eu quero pertencer, mas eu não quero ser igual a ninguém. E as duas coisas cabem, gente. Essa é a grande, né? Eu acho que é a grande magia de tudo, né? Porque cabe. Cabe eu me sentir individual e cabe eu me sentir pertencente. Porque uma camada minha é pertencente. E uma outra camada vai ser individual, porque ela é recheada ali com coisas que de fato são só minhas, né? É um jeito de fazer, é um jeito de ser, é um jeito de existir, mas que sempre vai ter esta base, né, da humanidade. Então, é isso que vai truncando ali no meio do caminho, né? E aí é o que a Paula fala, as pessoas tentam, vamos elencar então os arquétipos, porque aí a gente traz isso de uma forma mais concreta, e aí a gente consegue entender essa experiência, né? E eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa abrir mão de querer entender concretamente, né? Porque eu brinco que assim, quando você tenta pegar o arquétipo, ele já virou uma imagem, né? E aí essa imagem ela traz um pedaço da experiência do arquétipo, né? Vamos trazer um exemplo. Eu penso em mãe, né? Como a gente está aqui falando muito do arquétipo materno, eu penso numa mãe. A hora que mãe, cabe tudo, né? Todas as possibilidades e tal, mas quando eu falo em possibilidades, eu não tenho ainda nada de palpável. Quando eu digo para você, pensa numa mãe sagrada. Aí você, na hora, você traz uma imagem. Então, você já traz a imagem arquetípica. E aí, esta mãe sagrada, ela vai trazer aspectos, desse arcabouço todo do que é ser mãe, mas ela traz alguns aspectos. Ela não consegue trazer o todo também. Né? Então, quando você pensa em Maria, por exemplo, ela vai trazer alguns aspectos. Quando você pensa numa imagem de Iemanjá, ela vai trazer um outro aspecto. Quando você pensa numa imagem de Kuan Yin, ela vai trazer um outro aspecto. E assim por diante, né? Você vê que cada uma consegue. E aí, quando a gente leva isso para o nosso pessoal, que é levando ali para nossa mãe, ou para nossa própria maternidade, né? Ou para uma tia, aí diminui mais ainda, porque aí eu estou trazendo para minha experiência pessoal, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa, porque assim, a hora que você pensa no arquétipo, tentando dar uma forma para ele já virou uma imagem, né? E aí eu li em algum lugar na obra, né, que ele, não lembro nem se foi o Jung ou se foi von Franz, mas acho que por aí,
que ele exemplificou, ele definiu isso de uma maneira muito, que eu achei muito interessante e que facilita um pouco. É a gente ter sempre a ideia de que o arquétipo é virtual e a imagem arquetípica é concreta, É o né? Jung. Então, É o Jung, não foi a Von Franz, foi o foi o Jung, Jung. né? Tá, porque eu leio muito, né, os dois ali por conta do estudo dos contos de fada e tal, então eu sempre fico meio, né? E eu achei legal isso, acho que aí fica fácil você entender, né? Porque o que é virtual você não tenta mesmo dar uma forma, você não tenta apreender, né? Então, E acho isso que foi legal que você trouxe, e vamos pensar nos arquétipos enquanto a gente tem inúmeros leitos de rios. Tem um professor no IGEB que adora falar isso, e eu acho que sim, fica clara essa imagem para gente. Alguns é, leitos de rios vão ter rios passados lá ao longo de muito tempo, e eles vão sendo cavados, e eles vão ficando mais fundados na humanidade, e outros menos. Então, por exemplo, o Jung fala na obra, né? Não existe o elefante genérico, só o elefante específico. E aí, na linha seguinte, ele vira e fala: Mas se não existisse o elefante genérico, jamais existiria o específico. Por quê? O que ele quer exatamente, passar com essa imagem paradoxal? O arquétipo é paradoxal. No minuto que a gente entende isso, a coisa clareia. Por quê? Porque o arquétipo não é bom, ele não é dotado de moralidade, ele não é ruim. Existem aspectos e aspectos, e o arquétipo é polar. Ele vai ser capaz de transitar por essa variedade de experiências que a gente está falando. Então, quando a gente pensa em mãe, você pode pensar numa mãe sagrada ou numa mãe demoníaca. Você pode pensar numa mãe boa ou numa mãe ruim. O arquétipo contempla as polaridades. Então, ele retém a polaridade nele, mas ele não vai ser percebido a partir das duas polaridades. Como que a gente percebe o arquétipo? A partir da imagem arquetípica, porque a gente não tem acesso a esse leito de rio, a gente tem sim, acesso à imagem. Então, o arquétipo é uma forma vazia que a gente preenche com as nossas experiências individuais. Quando você preenche com a sua experiência individual, e aqui eu até me atrevo a ir um pouco mais longe, porque se a gente for pensar na pessoalidade individual, eu, somente eu, enquanto indivíduo, né? Mas se a gente pensar na pessoalidade enquanto cultura, cada cultura vai ter uma manifestação dessa mulher sagrada. Então, você trouxe sim, aqui alguns exemplos de mães sagradas, né? A gente pode pensar em muitas outras. A gente sim, pode trazer a Gaia enquanto mãe terra, e aí a gente vai ver sim, outra manifestação dessa mãe terra na Índia, e outra no México, e outra em vários lugares. Então, cada cultura pode ser vista de uma forma coletiva, lógico, porque é uma coletividade, mas ela não é sim, uma universalidade. E a gente pode pensar a cultura enquanto uma representação daquele costume local. Então, a gente pode pensar isso enquanto pessoalidade, né? Então, trazer isso. Agora, eu posso personalizar mais ainda e trazer para o específico, trazer para a minha experiência com Gaia, para a minha experiência com a Mãe Terra, para a minha experiência com o Leito do Rio. Por sim, exemplo, a gente aqui no Brasil dificilmente você vai ter amplo contato com o elefante, a não ser que você seja um cuidador de elefantes num ambiente onde existe elefantes. Agora, uma pessoa que vive próximo a um elefante vai ter uma experiência muito mais particular, muito mais singular com esse animal. Agora, por que que sim. a gente citou aqui então o exemplo da mãe? Porque todo mundo tem uma referência de mãe. Ainda que você não, que você tenha ficado órfão no parto, ainda que você seja adotado, ainda que muitas coisas tenham acontecido na sua vida, você foi gestado dentro de uma barriga de uma mulher, ponto. Sim. Então, você tem uma experiência, uma memória desse momento. Então, eu acho que esse é o referencial mais coletivo que a gente consegue trazer para todo mundo, né? Universalizar. Isso e a imagem do eu, porque nada Sim. mais eu do que eu mesmo. E acho que a gente acaba trazendo como exemplo, né, o arquétipo materno, por ser a primeira experiência que a gente vai ter com o outro, antes de saber que é um outro, é com a mãe, né? Então, eu acho que aí entra no que a gente veio, né, na proposta desse episódio, que é dizer que não existe um número ali de arquétipos, mas que existem sim alguns arquétipos que vão ser cruciais para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? E a mãe é um dos principais, não dá para negar. Né? E aí, acho que a gente pode falar também de uma coisa, não sei se a Paula tem mais alguma coisa antes, mas a questão da ativação.
Acho que a questão da ativação é bem importante a gente trazer. Né? Porque as pessoas têm uma questão. Porque, assim, claro, a gente sabe que essa ideia de arquétipo ela é amplamente utilizada. Né, em vários lugares, né, acho que é um conceito que escapou, né, ali do lugar da psicologia, da psique humana e tal, e ela foi servir a outros propósitos. Então é lógico que cada um vai direcionar ali dentro da sua área de estudo, de trabalho, né? Então, o marketing usa muito essa ideia dos arquétipos e tal. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ir para esse lugar de desinformação, de, ai, dá para ativar um arquétipo, né? Eu posso ativar um arquétipo em mim. Não, né, gente? Não, tá? Categoricamente, né? Eu e a Paula estamos aqui para dizer que não é possível ativar um arquétipo, né? Eu vou ser mobilizada pelo símbolo que aquele arquétipo traz, né? Que aquele arquétipo não, que aquela imagem arquetípica vai trazer, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa ali deixar bem claro, né? Então, a gente sabe que usam-se, nossa, vamos, sei lá, uma questão sedutora. Então, fala aí, Paula, ativação de um arquétipo da sedução. Quem seria? A mulher fatal, A a mulher femme fatal? fatale, pode ser vista como um Então, arquétipo que não vai ser ativado, Deus me livre. então assim, gente, eu não tenho o controle sobre o arquétipo, né? Então, eu não tenho como conscientemente falar, não, então agora eu vou me preparar para ativar em mim o arquétipo da femme fatale. Não vou, né? Isso não existe. Não sei como é que isso, né, é visto pelas pessoas, sabe? Então, me passa um pouco a impressão daquela propaganda de sucrilhos, desperte o tigre que há em você. Um pouco essa questão, assim, Adorei, porque adorei. passa a ser um pouco cômico, né? A gente pensar em ativar o arquétipo. Sim, Eu vou hoje, acordei Maria Antonieta, amanhã eu quero acordar Cleópatra, e no dia seguinte eu vou acordar Hera. Gente, primeiro que são personagens gente, mitológicos, né? e aí, olha, Praticamente. minha veia cômica, né? Porque assim, eu ando tão cansada que eu vou ativar o arquétipo da preguiça, então, Exato, entendeu? Ou e vou nem vou ativar o levantar, arquétipo da entendeu? produtividade. Hoje eu vou Então, ser produtiva, seria eu vou ativar esse fantástico. arquétipo. Sabe? Não Né? é Então, algo que eu assim, consigo evocar. Até porque, gente, vamos lá, a psique exato, é dotada de uma quantidade de energia limitada, tá? Você habita um sim, corpo, esse corpo tem limite. Então não adianta, eu vou ativar o arquétipo do super-homem e vou pular da janela e sair voando? Não, 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 para, é não. perigoso, calma. Então, quando a gente pensa comicamente, as coisas talvez fique mais claro para os ouvintes entender por que que a ativação de arquétipo é um conceito ridículo pensando na obra junguiana, né? Se a gente, Pensando dentro, né, da psicologia junguiana, claro, gente, o Jung se reviraria no túmulo. não, totalmente. Agora, lógico, outra pessoa pode pegar a palavra arquétipo que não foi cunhada pelo Jung, porque ele pegou isso do grego antigo e usar de outra forma, mas aí então não fala de Jung, fala de outra coisa. Exatamente. Entendeu? Aí você bota seu Aí nome, outra, assina lá e fala: Eu inventei a ativação de arquétipo. Mas isso tem nada a ver com é, psicologia analítica, não mistura. sim, Eu acho que assim, ok, vamos lá, né? Eu posso tentar fazer algo para me afinizar com esta energia, Uhum. né? Então, assim, comer os sucrilhos, né? De Né? repente, Ficar super né? tigresa hoje. Então, porque vamos lá, a gente está falando né? Desde o princípio a gente está falando, olha, é símbolo, né? É símbolo. Então, o que tem ali de mãe, né? É tudo símbolo. Então, eu posso sim tentar me afinizar com isso. Faz sentido para mim, né? Então, a Paula trouxe aqui numa brincadeira, mas eu acho que fica muito fácil da gente entender. A criança tá lá e aí ela, né, desperte o tigre em você. Então, de repente, aquilo ali para ela, poxa, de fato, se eu comer sucrilhos, eu vou ficar forte e ágil como um tigre, né? Mas ela não ativou o arquétipo do tigre, né? Ela
ela, a partir daquela experiência que ela viveu, ela entendeu que simbolicamente aquele alimento, né, que a gente agora está falando de um alimento, aquele alimento vai trazer tudo o que um tigre tem de agilidade, né, de força, entende? Então aí a gente está na esfera do simbólico, né? Então assim, ok, eu quero ser uma femme fatale, né? Então tá, que características eu acho que eu consigo ter? Que características que fazem sentido para mim, né? Porque de repente não faz o menor sentido, né? De repente você vai olhar ali, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí, sei lá, Cleópatra, cada um olha para Cleópatra de um jeito, né? Então vamos lá, ela é um aspecto do arquétipo do feminino? Sim. Então, eu já não estou no arquétipo, porque a Cleópatra é uma imagem arquetípica de feminino, que traz algumas características deste feminino, e não o todo do feminino. E aí, aquele aspecto do feminino que aparece na Cleópatra faz sentido para mim, enquanto mulher? Faz sentido para o meu feminino, né? Se fizer, ok, eu posso me aproximar desta ideia como símbolo. Mas se não fizer, não faz sentido nenhum, né? Se não fizer, é só ali uma representação e pronto, tá? Que não tem É essa muito, força, né? é muito bacana a gente pensar nessa ideia da Cleópatra. Ela é um arquétipo, ela é uma representação arquetípica de um feminino, não do todo feminino, mas de um feminino. Sim, Sim, ela também é a representação de uma figura arquetípica da morte. Ela também é uma sim, figura que representa arquetipicamente suicídio, que representa paixão, que representa a liderança. Então, ela pode ter muitos aspectos, porque a vida excede, né? A vida sobra, ela não cabe é, na caixa, graças a Deus, exatamente. né? A vida ela é muito grande Muito para a gente maior, né? reduzir. E aí, tudo isso que você foi falando sobre só a Cleópatra, olha só o que vai acontecendo uma expansão, né? Então, vai expandindo, 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 e aí a gente consegue, cara, é isso. O arquétipo é inalcançável. Logo, eu não tenho como, né? E você falou, a gente habita um corpo, né, que tem ali uma quantidade de energia. Então, vocês imaginem se toda essa energia da Cleópatra fosse habitar em mim, né? Ou na Paula, ou em quem está ouvindo a gente. Não cabe, né? Não cabe, entende? Porque é isso, assim. Ah, e aí, qual é a grande questão? Se você agora, eu aposto. Paula, que agora, a partir de agora, muita gente que queria acionar o arquétipo, ativar o arquétipo da Cleópatra, já vai falar: opa, peraí, não quero não, Né? Acho que pode ser roubada. né? Com esses outros aspectos dela que você trouxe, a pessoa já fala: pera um pouco, não era isso que eu queria, né? Exato, porque Porque ela não quando foi só a pensam em rainha, né? Tem ativá-la, outras coisas aqui. então, quando pensam em ativá-la, pensam em trazer esta parte da rainha, da poderosa, né, da mulher, né, fatal e tal. Mas e esses outros aspectos, Eu né? acho que quem começou a compreender muito bem os arquétipos, inclusive da onde veio a palavra arquétipos, né? Gente, pensando aqui, ó, só para trazer uma coisa, arquétipos significa marca primeira, tá? Tipos é uma questão de Boa. topografia e arque é a primeira, né? Antigo de arqueológico. Então, seria a primeira referência da humanidade com relação a assuntos múltiplos, tá? Diversos. Então, para a gente pensar no símbolo, a gente precisa pensar que o símbolo é a linguagem do inconsciente. E o símbolo se manifesta a partir da imagem. Assim como a gente tem o nosso idioma natal, a gente aqui está falando português, nesse podcast, num horário, a gente habita um século, um tempo específico, num período de vida limitado, enfim, a gente vive o mal desse século, assim como Jung viveu o dele, assim como no futuro, né, nossa sucessão viverá Terão o dela. outros. Enfim, cada um vai viver essa experiência
de vida de uma forma, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é a seguinte: a gente precisa refletir sobre o inconsciente não tem fim, ele não tem começo, meio e fim, ele não acaba com a minha vida, ele não começa aqui. Sabe por quê? Porque eu não parti do zero. O homem das cavernas veio, evoluiu, enfim, qualquer que seja a sua crença, seja ela evolucionista, seja ela bíblica, enfim, o que quer que seja, mas enfim, você compreende que o homem passou por um processo evolutivo? Eu nasci, já tinham descoberto o fogo, já tinham descoberto a roda, eu não tive que redescobrir, alguém passou para mim por um processo de aculturamento. Este processo de aculturamento, se a gente fosse pensar simbolicamente, seria esse processo arquetípico. Então, é como se eu estivesse acessando essa sabedoria ancestral. É essa a ideia. Agora, se a gente pensar o arquétipo enquanto mar, eu neste corpo aqui, consigo beber o mar inteiro do mundo? Não, vou morrer Sim. antes disso. Essa é a ideia de ter uma energia limitada. Eu não consigo captar o todo. A consciência não dá conta do todo. A consciência fraciona. Por isso que a gente chama de processo analítico. Analisar é fracionar em medidas que eu consigo lidar. Exatamente, né? Eu acho que agora, assim, começa a ficar mais fácil entender isso, né? Porque acho que uma das grandes questões é essa, assim, a consciência, ela é muito menor do que o todo, né? Então, se a gente, a Paula falou no inconsciente como esse grande mar e tal, e aí se a gente pensa na imagem do iceberg ali, né, que para quem está no universo junguiano é uma imagem até bem comum, né, que a gente, é como quando a gente começa a compreender esta ideia, né, então você tem ali esse arcabouço todo, que é esse mar gigantesco, que está aí desde que o mundo é mundo. Aí você tem o iceberg ali com a ideia de que tudo que está submerso é o seu inconsciente pessoal. E tudo que está acima, né, da linha do mar ali, vai ser a consciência. Então, se vocês conseguirem formar agora a imagem de um iceberg, vocês vão entender o que a gente está falando, né? Normalmente, assim, é um tantinho de nada que está acima, né? E um montão de coisa que está abaixo da linha, né? Então, olha o tamanho da nossa consciência dentro dessa construção toda, né? Então, assim, não dá para querer que esta consciência pequenininha dê conta desse marzão, né? Então, vamos lembrar que é isso, você vai ali se relacionar com alguns aspectos. Por isso que, né, não tem essa coisa de ativação, né? Eu vou, antes da gente começar a gravar, a Paula falou, é como se tivesse uma chavinha, liga e desliga, né? Não, exatamente, é isso, não, você vai ser ali tomado por uma emoção que vai ter um fundo arquetípico, né? E aí a tua experiência vai se desenrolar. Mas você não consegue provocar isso, né? De maneira assim que você mantenha o controle. E eu acho que é uma das grandes questões do ser humano, né? Ele quer ter o controle. Então, assim, como assim o arquétipo é uma ideia que eu não tenho menor gestão sobre ela, né? Eu E a acho gente que não tem gestão. no mundo onde a gente tenta controlar absolutamente tudo, a gente estabeleceu, se você parar para pensar, o tempo é uma referência medida de forma extremamente moderna. Animal Sim. não tem essa noção de agora são 5 horas. Ele tem noção de é noite é dia. Qual a Sim. passagem do tempo para um cachorro? Ele sabe a diferença entre 5 minutos e 1 hora? Não. Então, assim, essa tentativa de apreender o mundo uma busca angustiante do ser humano, especialmente do ser humano moderno, cotidiano, hoje. Mas mais do que isso, viver na abstração e tolerar essa abstração, de viver dividido entre aquilo que eu não consigo entender, dá medo, né? Porque se a gente for parar para É, pensar em arquétipo, sombra é arquétipo, sim, né? Então, é, eu não consigo dar conta dos aspectos sombrios da coisa. Então, quando a gente pensa em ativar, ninguém quer ativar o pior que há em si, né? Ah, eu quero ativar hoje o assassino que exatamente. tem em mim. Alguém pensa Então, assim, por acaso? pois é. Espero que não, né? Mas, Não, assim,
Existe, porque se vamos pensar no arquétipo vivendo na sombra, porque a sombra é arquetípica. A gente fez até um podcast sobre a sombra psicológica, vai sair já já para vocês. Já deve ter saído quando este Quando esse aqui episódio estiver. sair, a sombra com certeza já vai ter saído. Eu acho que ela sai semana que vem, inclusive, da data de hoje que a gente está gravando. Mas se a gente for parar para pensar nisso, então se na consciência eu me sinto uma pessoa humilde, na inconsciência por processo compensatório, eu sou uma pessoa extremamente arrogante, Sim. né? Só que alguém É. acorda e fala, quero ativar a arrogância que há em mim. Não, a gente quer sempre o que há de bom, né? Sempre o aspecto bonito, elegante, né? É. É o que há de bom na Cleópatra, mas ninguém quer ativar ela enfiando a mão no cesto Então. de cobra, né? Isso ninguém quer. Aí ninguém quer. E aí é legal você trazer isso, porque eu acho que aí é uma questão, né? Porque aí voltando para o arquétipo materno, é isso, todo mundo quer. Então vamos lá, ativar a mãe em mim, mas aí eu quero ativar a mãe carinhosa, a mãe acolhedora, a mãe que dá conta de tudo, né? E aí a gente tem até uma grande questão, que eu acho que até vale, de repente, a gente falar a respeito num outro momento, que é a angústia de se tornar mãe, né? Porque a hora que você se torna mãe, esse arquétipo ele vem com uma força gigantesca. Só que aí, o que é que tem lá nesse arquétipo? Tudo, tudo. E aí, todo mundo, a sociedade espera que você seja só o lado bom desta mãe, Ninguém né? vê a Só que exaustão, né? assim, ninguém olha para a exaustão, ninguém olha para que tem hora que ela fala, tô de saco cheio, né? De ser mãe, entende? Então, isso é uma coisa que a gente vive muito nos consultórios, né? Mães novas, assim, recém-mães, né? Que chegam e falam, cara, eu não aguento mais. Só que elas não podem, porque uma mãe tem que estar plena, tem que estar feliz, tem que estar realizada. Só que, gente, isso é um pedaço do arquétipo. Lá também tem a mãe má, lá tem a madrasta, lá tem a bruxa, lá tem, né? Na segunda parte deste episódio, a gente vai falar um pouquinho desses aspectos aí da mitologia, dos contos de fada, como é que a gente vai vendo, né, essa questão do arquétipo na coletividade, né? Como é que a gente vai percebendo aí. Aí a Mas é um gente pouco elenca isso. 12 arquétipos e fala muito mais que 12, inclusive, para provar que não tem É, 12. né? Então, assim, é legal você ter trazido isso. Tem esse outro lado também, né? Tem esse lado que, sem fazer juízo de valor, mas que pode ser visto como negativo, né? Então, assim, é como ruim, né? Que a sociedade vai querer relegar, né? E deixar lá de lado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque vem tudo. O arquétipo, né? Ele vem na plenitude ali. Então, a gente também tem que aceitar isso em nós. Então, eu sou, né? E aí eu sou uma mãe que amo meus filhos, que cuido, que tal. Mas eu também sou uma mãe que fala, ai, caramba, eu queria passear hoje, não queria ter que buscar a criança na escola, né? Ah, eu tô cansada. Ah, eu isso. A hora que você entende que essas duas polaridades habitam em você, aí você para de se cobrar tanto, né? Enquanto feminino, por exemplo, né? Ai, você tem que estar sempre linda, maravilhosa, o corpo legal, o cabelo legal, a unha assim, todo aquele monte de coisas que você tem que cumprir. E tem dia que você não quer, tem dia que você não tá, né? A Paula brincou com né? Vamos ativar o quê? Eu falei, gente, eu quero ativar a preguiça que há em mim, né? E ficar ali sem fazer nada. Entende? Então, assim, é isso, né? Um pouco. A gente tem que ter um pouco essa noção de que vem tudo junto, né? Eu não posso ativar ali, aliás, eu não posso ativar, eu não tenho como ativar. E quando essa imagem arquetípica, quando essa ideia do arquétipo vem, né? E a gente vai explicar um pouco melhor, porque não é o arquétipo, né? Na verdade, aí é uma outra instância, que é o complexo, porque aí ele age na nossa individualidade, mas ele tem um núcleo arquetípico, né? Então, quando você entende esse processo todo,
aí você sabe que vai vir tudo. Quando ele tiver de fato que ter uma ação na sua vida, vai vir tudo, né? E aí a gente tem que se responsabilizar. Então, eu achei muito legal isso que você trouxe da questão da culpa, da responsabilidade, e acho que vale a pena a gente discutir que aí está o processo de análise. O que que é fazer análise? Fazer análise é tentar expandir a consciência. Ah, isso significa que eu vou dar conta do inconsciente? Não. Isso só Não, significa que você vai pegar a sua limitada consciência, todos nós temos, isso não é uma crítica pessoal, não é personalizado aos nossos não, ouvintes, ela é todos nós limitada. somos limitados, É, graças a a Deus. consciência de todo ser humano lembra do desenhinho do Exato, iceberg. exato. É Fazendo esse aquele disclaimer, senão pedacinho. alguém ainda vai falar, nossa, tá dizendo que eu sou limitada. Não, não é É, isso. Não é bem por aqui. É, não, mas assim, todos nós temos uma consciência do tamanho, né? Vamos pensar topograficamente, ela tem um tamanho. Esse tamanho não dá conta do inconsciente, mas a gente pode ir gradativamente expandindo esse território para ir acrescentando informações e digerindo gradativamente. Por que que o processo terapêutico é um processo longo? Por que que não é que nem fisioterapia? Ah, o médico vai prescrever 3 sessões, você vai estar curado, vai sair andando depois de uma fratura. Porque você, pessoa, teve uma vida inteira vivendo naquele modelo. E a gente precisa de fazer compreender uma história de vida. História de vida essa que não cabe em 3 sessões, entendeu? é, é. E que não vai parar ali, né? É história de vida que você está Exato, vivendo, né? Assim, então, exato. você está vivendo e sempre vai renovando essas experiências, né? É interessante porque é isso, assim, você tem que ter a tua consciência, ela tem que ter consciência do que está acontecendo, né? Porque, na verdade, a gente acaba agindo ao longo da nossa vida de forma muito inconsciente. É muito louco isso, porque é utilizando a consciência, mas agindo de forma inconsciente, né? A gente só vai agindo ali, com o coletivo. O processo de análise vai te ajudar a se diferenciar deste coletivo, através da ampliação desta consciência. O que que é a ampliação dessa consciência? É você expandir a compreensão das coisas, né? De por que que eu sou como eu sou? Por que que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Né? Para que eu sou? Para que é a serviço do que isso está na minha vida, Para a gente não né? cair naquela lógica de causalidade, né? De ficar querendo Sim, encontrar trauma infantil. Não é só isso. Pode não, ter um trauma infantil. Ele é relevante dentro do processo de análise na medida em que ele aparecer, ou que ele não aparecer, a omissão também. O silêncio é importante na análise. Mas e o que que eu faço com isso? Essa é a pergunta, né? Para que exatamente. isso serviu e para que isso continua servindo? Porque se está aparecendo é porque tem alguma causa e tem algum Alguma propósito. Qual coisa que é o ali. propósito? É, é, é bem por aí, né? Eu acho que a gente fica por aqui. Acho que sim, porque a gente já está chegando no finzinho do nosso tempo. É, Então, mas eu a gente acho vai que a gente ficar vai por gravar aqui. um segundo episódio para vocês, para falar um pouco mais sobre complexos, trazer essa é uma questão bastante importante que caminha muito junto com arquétipos. Mas antes de Sim. finalizar, queridos ouvintes, queria deixar os recados paroquiais. O recado paroquial é para vocês que querem iniciar a terapia, a gente falou hoje de análise. Eu, a Keller e todas as outras pessoas que estão no podcast Agora Jung e mais um monte de gente que é analista em informação, analista de data e informação, trabalha a serviço da clínica IGEP, que presta um atendimento num valor mais baixo que no particular. E ele não é necessariamente um valor social, especificamente existem plataformas para isso, mas ele tem um valor mais baixo do que os nossos atendimentos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês se identificam com a gente, vocês podem mandar uma mensagem no www.igep.com barra Clinic Gep. Vocês podem acessar também o Instagram. E lá vocês têm uma variedade de analistas de informação disponíveis para atender vocês e dar conta de todas essas informações para a gente pensar junto, refletir junto e crescer junto também, porque o analista também aprende com Sim. analisando. A É, verdade é essa. Mas é uma enfim, gente, troca. a gente vai ficando por aqui hoje e vai ter mais um episódio de arquétipos. Não percam, porque vai ser muito legal.
Isso aí. Até a próxima. Até a próxima.